A vida oculta e mística de Jesus. Aleterre. A fé. Muito se tem escrito acerca da personalidade de Jesus. Alguns o considerando um simples profeta, outros o endeusando, outros lhe emprestando um corpo simplesmente fluídico, outros lhe dando duas personalidades, e outros até negando sua passagem na Terra, como Dupuis, que acabamos de citar. Proudhon diz que a vida de Jesus deve ser refeita completamente, pois de tal modo foi ela dissolvida e pulverizada pela própria religião de que ele é o autor, que só restam as cinzas do cristianismo. Mas da copiosa leitura que temos feito, tivemos a aventura de encontrar um autor, quiçá o maior cristão do nosso século, que soube desvendar este mistério, além de outros, porém, de um modo profundamente científico e tão esparso em suas várias obras. Nota de rodapé. Saint-Yves d'Alveidre. Retornando ao texto, que presumimos prestar um bom serviço aos que estudam, aos que aceitam a crença de uma vida futura, ao próprio sacerdote, peiado em sua liberdade espiritual por leis canônicas, e aos que procuram verdadeiramente salvar seu espírito pela verdadeira fé, publicando este pequeno rascunho. O que é a fé senão a convicção íntima da própria consciência? É pela consciência que a fé em Deus é revelada. Quem diz consciência já diz consciência, e a consciência só pode ser robustecida pela ciência emanada da unidade, isto é, de Deus. Consciência imposta por outrem e arquivada em cérebro peiado pela ignorância, pela força, pelo terror ou pela conveniência própria, poderá adaptar-se comodamente de uma vez para sempre, como a ostra ao rochedo. Mas jamais essa consciência em sua própria consciência íntima terá consciência firme e esclarecida de possuir um vislumbre da verdade. Quando o espírito é roído pelo terror de perder a fé, se ele modificar sua crença, este espírito está privado da verdadeira certeza. A recusa de discutir qualquer ensino oficial prova que esse espírito está obcecado pelo terror, o que destrói sua confiança íntima. Fraquíssima, pois, deve ser essa fé. A fé quer homens livres, disse Paulo aos Gálatas. A consciência livre enaltece e alegra o homem. A consciência escravizada embrutece e entristece o homem. São Tomás de Aquino disse, abre aspas, a fé é a coragem do espírito em atirar-se para a frente, certo de encontrar a verdade. Fecha aspas. Esse pai da igreja foi reconhecido por Leão XIII como sendo o maior teólogo e filósofo do catolicismo. Santo Agostinho, outro pai da igreja, dizia, abre aspas, creio para compreender. Fecha aspas. São Luís, rei da França, respondeu uma vez aos judeus, abre aspas, nada receeis, um sábio não impõe um culto, pois a fé é a própria manifestação da liberdade das consciências. Fecha aspas. Swedenborg afirma que, abre aspas, sem um fundo de conhecimento extremamente necessários, a fé não pode existir. A fé, diz ele ainda, abre aspas, é o conhecimento interno da verdade. Fecha aspas. A fé, dizemos nós, é o fio de Ariadne que nos conduz no labirinto em busca da saída. A fé não é a submissão a um sistema lógico, mas sim a uma experiência pessoal. E Séchec. A fé católica, segundo Camille Flammarion, é uma forma mascarada da ignorância. Para que a fé possa existir na sua plenitude, é preciso que a dúvida já existia, sendo ela a estimulante da fé e a mola real do pensamento. A dúvida eleva o espírito humano a tais alturas e de tal modo que ela pode discernir, senão um enigma do mundo, pelo menos as luzes que o cercam. Descartes, pondo em dúvida as doutrinas anteriores, dizia que a dúvida é o que o conduzia à experiência.
Já se foram os tempos em que São Tertuliano, por espírito de submissão, dizia, abre aspas, creio por ser absurdo, credo quia ineptum, fecha aspas. O catolicismo diz, mas sem base, que a fé é um dom de Deus concedido a quem bem lhe parecer. Portanto, os que não têm a fé católica não podem ser responsáveis de não ter o Criador julgado acertado lhe conceder esse dom, que só dele depende, o que não deixa de ser uma injustiça, ou então procurou desse modo livrar essa criatura do caminho do erro. Do mesmo modo, não se pode tratar de inimigo ou malfeitor aquele que não se beneficiou desse dom da fé, porque essa fé não poderia ter nele se manifestado, uma vez que Deus não lhe concedeu. A fé não se impõe por meio de procissões, nem é talismã que se apregoe e ofereça à venda pela propaganda. O catolicismo quer que a fé seja uma qualidade, quando de fato é o mais pernicioso defeito do homem, quando não guiada pela ciência. A fé cega, segundo o príncipe J. Lubomirski, é um mal porque ela se opõe a todo aperfeiçoamento. Não sendo ela perfeita, no ponto de vista concebível, ela engendra o fanatismo, coisa que não existe, por exemplo, na lei. Não se pode, porém, conceber descrição mais profunda e bela acerca da fé do que a que foi feita pelo Dalai Lama do Tibete, Lobsang Gyatso, a escritora Alexandra Davinil. Diz ele, abre aspas, uma fé unida a um intelecto desenvolvido leva o sujeito a cair no erro e a tornar-se um criador de discursos. Uma grande fé unida a um fraco intelecto inclina o sujeito a cair no erro e tornar-se um sectário encurralado no caminho estreito do dogmatismo. Um grande ardor, sem um ensino correto, impele o sujeito a cair no erro e a adotar conceitos extremos e falsos. A prática da meditação, não estando unida ao saber, força o sujeito a cair no torpor estúpido ou na inconsciência. Fecha aspas. Religião ou culto que precise manter uma repartição de propaganda da fé, como faz o catolicismo, é indício evidente de que a mercadoria está depreciada e o número de fregueses vai à decadência. Conforme Pio XI é o primeiro a reconhecê-lo publicamente, como veremos mais adiante. Quando foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, todo o episcopado, aproveitando a oportunidade de estarem presentes quase todos os bispos, reuniu-se em sessão secreta, nota de rodapé, toda a imprensa de 13 de outubro de 1931. Retornando ao texto, no salão da biblioteca do Palácio São Joaquim, abre aspas, a fim de serem debatidos importantes problemas que diziam respeito à vida da Igreja Católica e o melhor meio para a propaganda da fé. Fecha aspas. Isso é típico e esdrúxulo, pois a fé deve ser propagada claramente, à luz do dia, pela palavra, pela imprensa, pelo exemplo e não às escuras, em subterrâneos ou salões fechados, secretamente, fora das vistas dos mesmos crentes, como fazem as sociedades inimigas da humanidade e da civilização. Budismo, maometismo, israelismo, etc., jamais lançaram mão de expediente de camelotagem para revigorar a fé dos seus fiéis. Jesus mandou que os discípulos difundissem sua doutrina urbi et orbi, pobremente vestidos, sem dinheiro, sem tralha, dando exemplo da humildade. Os que quisessem ouvir, ouvissem. Os que não quisessem ouvir, passassem adiante. O contraste entre esses 12 discípulos e os de hoje é por demais frisante. Diz F. Pfister, professor de filologia da Universidade de Würzburg, abre aspas, a fé religiosa difere conforme as classes do povo e seu grau de espiritualidade. A dos cultivadores não é a mesma da dos letrados. Sábios e filósofos também possuem modos diversos de ver. Fecha aspas.
Acerca da fé em suma, não nos parece que alguém tenha desenvolvido a tese com mais mestria do que Pierre Dancourt. Por isso, procuraremos fazer dos nossos retalhos, embora mal alinhados, uma colcha mosaica, que quanto mais não seja, servirá para agasalhar o espírito dos incrédulos, dos materialistas e mesmo alguém de credo divergente, até que ele possa sentir o vivificante calor que o tirará da algidez em que vivia, por falta de uma pequena brasa. Então, quiçá, procurando aconchegar-se ao fogo central de onde irradia esse calor e essa luz, nos agradecerão por ter-lhes apontado o caminho, só conhecido de poucos, porque o resumido número de volumes de cada obra editada baseia-se no fato de que o Marquês Saint-Yves d'Alveidre fazia questão de qualidade de leitores e não de quantidade. Esse autor, em uma de suas obras, Mission des Juifs, Missão dos Judeus, nota de rodapé. Nota do editor. Acerca do assunto, sugerimos a leitura de O Livro Completo sobre a História e o Legado dos Judeus, de Julie Gucci e Ricardo Debenck, Madras, editora. Retornando ao texto. Esse autor, em uma de suas obras, Missão dos Judeus, trabalho que despertou sensacional admiração dos sábios e escritores sacros, inclusive os de credos antagônicos, havia também escrito um capítulo de 100 e poucas páginas a respeito da personalidade de Jesus, mas desta vez no sentido puramente esotérico. Nota de rodapé. Significa os de dentro, assim como exotérico significa os de fora. Retornando ao texto. Sentido puramente esotérico ou oculto de sua vida, como porém, diz ele, ser sua missão a de trazer um ramo de oliveira e não a de espetar mais uma espada neste planeta. Viu-se forçado em queimar seu trabalho, certo de que prestaria melhor serviço à humanidade do que lhe fornecendo nova arma para lutas inglórias. É de lamentar-se. Nos catálogos franceses, lê-se a seguinte apreciação que bem define em seu laconismo o valor dessa obra: Missão dos Judeus ou da Judeu-Cristandade. É uma obra magistralmente concebida e superiormente descrita. Abre aspas. É um belo tratado religiosamente social, socialmente religioso e profundamente científico. Este livro não é um resumo, ele é propriamente um condensado da ciência de todas as eras. Fecha aspas. Gustavo Barroso, um dos nossos distintos acadêmicos, escrevendo uma vez a respeito da Liga das Nações, cuja primazia é dada a Saint-Yves, classificou aquele trabalho de estonteante obra de Saint-Yves. É pena, porém, que ele não tivesse estudado mais demoradamente essa obra, porque então não teria em seu belo trabalho, aquém da Atlântida, classificado esse autor de ocultista, refratário como ele era a qualquer sistema de teosofia ou de magia branca ou negra.